Fala galerinha, beleza? Estamos de volta aqui para o nosso segundo horário. Galerinha da primeira série que nos acompanha, que está aqui presente conosco, tá bom? Vamos começar a nossa aula número 2 dessa data do dia 4 de agosto. Perfeito? Como a gente estava estudando no primeiro horário, a gente estava falando sobre as leis de Newton e movimento. Então, eu, professor Caio, estarei aqui na disciplina de Física com vocês para a gente continuar esse papo sobre o movimento de queda livre, que foi o tema que a gente iniciou no finalzinho da nossa primeira aula. Bom, a gente ia iniciar esse estudo da descrição matemática, tá? Da descrição matemática para o movimento de queda livre. Então, na queda livre, a gente pode analisar a aceleração da gravidade dependendo de como esteja se movendo o objeto. Se ele está em queda ou se ele está em lançamento. Queda seria aquele movimento de descida, né? Que ele está saindo de uma grande posição e adquirindo posições menores. Agora, um lançamento seria o processo oposto, que ele está numa situação de subida. Então, isso vai interferir no sinal que eu vou utilizar para a aceleração da gravidade quando eu estiver usando a matemática ao meu favor. Durante a queda, o que vai acontecer fisicamente com o corpo? Eu vou ter uma aceleração constante, sempre com o mesmo valor, porém, essa aceleração ela será positiva, tá? Então, essa aceleração é a nossa aceleração da gravidade. Ela terá o seu valor positivo por quê? Porque ela tem uma ação para baixo. Então, se o corpo está se movendo para baixo, como aqui na imagem, eu vou perceber que a aceleração está no mesmo sentido do movimento e, assim, o corpo terá um valor positivo para ela. Além disso, a velocidade do corpo vai aumentar com o tempo. E isso é característica de um movimento acelerado. Lembra que eu falei no início da primeira aula a diferença de um movimento acelerado, que é um movimento que as velocidades aumentam quando você pisa no acelerador de um veículo, e de um movimento que a gente classifica como retardado. Por que retardado? Porque a aceleração ela vai estar diminuindo, né, o valor da aceleração será negativo e a velocidade ela vai diminuindo até zerar, certo? Então, nesse caso, você tem a característica de um movimento retardado. Esse aqui ele é acelerado porque, ao contrário do retardado, a velocidade aumenta, né? E a nossa aceleração, que estamos representando por G, tem um valor positivo. Para o lançamento, lembra que eu falei, né? A queda é uma situação de subida. Então, o lançamento seria uma situação de descida. Nesse caso, o que vai mudar matematicamente para mim? Matematicamente só vai alterar o sinal da gravidade, porque ela atua para baixo e o corpo está em processo de subida. Então, eu vou ter uma gravidade negativa. Fisicamente, eu terei o módulo, o valor da velocidade diminuindo e isso caracteriza
um movimento retardado, como eu já havia explicado. Bom, para que a gente possa diferenciar esses movimentos também, eu vou voltar aqui na telinha da queda e lembrar para você o seguinte. Num processo de queda livre, a gente sempre vai ter essa situação. O corpo sendo abandonado, sendo deixado cair. Então, eu vou ter uma velocidade inicial igual a zero, tá? Vou até trocar aqui. Deixado cair. Abandonado. Certo? E aí, ao chegar no solo, ele vai adquirir uma velocidade final diferente de zero, tá? Então, ele vai aumentar a sua velocidade com o tempo, como a gente observa na teoria. Já no caso do lançamento, o que eu vou observar? Eu vou observar que o corpo agora é lançado, jogado para cima. Então, nesse caso, ele vai partir com uma velocidade diferente de zero, velocidade inicial, e vai adquirir um ponto de velocidade final igual a zero. Isso a gente não consegue ver, porque é muito rápido. Mas se fosse possível visualizar situações como essa, de um papel, você joga uma bolinha de papel para cima. Você não consegue visualizar, mas instantaneamente ele para antes de retornar para o chão. É algo muito rápido, mas isso acontece. Tá? A gente não consegue visualizar. Então, nessa situação aqui, por que ele vai diminuindo a sua velocidade? Por conta da aceleração da gravidade, que ela é sempre para baixo, certo? Então, ela vai criar uma resistência à subida do objeto. No movimento de queda, por que o objeto ele aumenta a sua velocidade? Porque agora eu já tenho a situação contrária. Ao invés de ter uma resistência da gravidade, ela está atuando a favor. Então, ela força o movimento do objeto para baixo. Bom, então essa é a diferença para esses dois casos, para essas duas situações. Beleza? Além disso, galerinha, volto a falar, né, que o objeto ele vai parar após um lançamento, quando ele chega a uma certa altura. Esse ponto que ele para ao chegar em uma certa altura seria o ponto de altura máxima, tá? Então, muita atenção nesse caso. Durante o lançamento, o objeto ele é lançado, é forçado a subir com uma velocidade diferente de zero. Tá? Quando ele chega em um ponto de altura máxima, ou seja, a partir daí ele não sobe mais, ele para instantaneamente. Ele entra em repouso. Depois disso, o que acontece? Ele entra em processo de queda. Então, por isso que na queda livre, a gente sempre diz que o início tem velocidade inicial. Zero. Ele parte do abandono. É porque em uma situação de altura máxima,
ele parte a queda a partir do repouso. Agora, no lançamento, o final do movimento seria o repouso também, tá? Então, ele é lançado inicialmente com a velocidade não nula, pode ser uma velocidade de 10, 20, 30, mas vai diminuindo pouco a pouco até zerar. A partir daí, ele não entra mais em lançamento, ele agora entra em queda. Que aí ele volta para o chão, ele volta para o solo, já com uma velocidade final diferente de zero. Bom? Gente, vamos analisar também as situações cotidianas e as situações teóricas para esse estudo do movimento de queda livre. Bom, para a gente falar dessa telinha, a gente tem que lembrar um pouco de história. Existia um físico chamado Galileu Galilei que estudou a queda dos corpos. Diz alguns teóricos, né, dizem que ele estudou essa queda dos corpos através da Torre de Pisa, lá na Itália, lançando objetos de cima dela, deixando objetos caírem de cima dela. E aí, segundo a teoria de Galileu, eu, desprezando a resistência do ar, consigo que dois objetos saltando de uma mesma altura vão cair no solo no mesmo instante de tempo. Então, ao abandonar dois ou mais objetos de uma mesma altura, no mesmo instante, eles vão cair no mesmo tempo no solo. Porém, essa situação ela é teórica por quê? Porque Galileu utilizava, em teoria, o vácuo. Ou seja, ele ia desprezar a resistência do ar para essas situações. Então, apenas quando você despreza a resistência do ar, você consegue que os dois objetos possam chegar no solo no mesmo instante. Professor, e se eu não desprezar a resistência do ar? Aí você vai para uma situação diária, uma situação real, em que cai primeiro o objeto que a resistência do ar atue menos sobre ele. Aí entra o formato aerodinâmico do objeto, né? Por exemplo, por que nós, se você saltar de um avião, nós, sem paraquedas, se a gente saltar de um avião, sem paraquedas, a gente cai mais rápido do que se saltar com paraquedas aberto. Paraquedas aberto, compara aí a queda de uma pessoa sem paraquedas, ou o paraquedas fechado. Comparando essas duas pessoas, uma com paraquedas aberto, a outra com paraquedas fechado, a de paraquedas fechado, ela não tem um formato aerodinâmico para resistência do ar agir sobre ela. Já a que está com paraquedas aberto tem um formato aerodinâmico de forma que a resistência do ar atua mais sobre aquela pessoa. Porque o paraquedas aumenta a área de atuação da resistência do ar. Já quando o paraquedas está fechado, a área é menor.
Então, tem menos resistência do ar agindo. Então, ele vai cair primeiro. Por isso, a demora de quando a pessoa está com paraquedas aberto, né? A mesma coisa acontece quando você pega uma bolinha de papel e o papel aberto, folha de papel aberta. Pode ser o mesmo papel de mesma massa. A massa não interfere nesse caso. A bolinha vai cair primeiro do que a folha de papel aberta. Porque o formato aerodinâmico da folha de papel aberta faz com que a folha sofra mais ação da resistência do ar. Então, ela vai demorar mais tempo. Já a bolinha, rapidamente ela cai. Bom? Aqui eu coloquei maçã e pena, né? Muita gente pensa, a maçã vai cair primeiro por conta da sua massa. Não. A maçã, ela vai cair primeiro por conta de alguns motivos. Sua densidade, tá? Sua área de atuação da resistência do ar é diferente da massa. Da massa não, da pena, que tem uma densidade diferente e que tem também uma área de atuação diferente da resistência do ar. Então, a massa não vai interferir nesse caso, tá? Mas a questão de volume, densidade e formato aerodinâmico, sim. Tá bom? Já no vácuo, tudo isso pode deixar de lado. Nem a densidade, nem o formato aerodinâmico, nem também o volume vai interferir. Os dois objetos, eles vão cair no mesmo instante. Professor, mas essa teoria foi posta em prática? Sim. Quando o homem viajou à Lua, foi gravado um vídeo lá em que os dois astronautas, eles praticaram, eles colocaram em prática a teoria de Galileu. Um gravava e o outro realizava o experimento. Esse que realizava o experimento, ele segurava em uma das mãos um martelo e o outro, a outra mão, segurava uma pena. Ao soltar os dois objetos, no mesmo instante, na mesma altura, eles caíram juntos ao solo. Isso é uma prova de que a teoria de Galileu estava correta. Professor, por que isso é possível na Lua e não é possível na Terra? Lá você tem menos atuação da resistência do ar. Lá é um vácuo não perfeito, mas quase que perfeito, por conta da não existência de atmosfera lá. Tá bom? Beleza? Jovens, vamos então analisar as expressões matemáticas do movimento de queda livre, tá? Bom, se você perceber, as funções do movimento de queda livre e de lançamento vertical são as mesmas funções do M e o V. Certo? São as mesmas, por quê? Porque os movimentos de lançamento e queda livre são movimentos variáveis. Então, você vai usar a mesma função horária da posição. A gente vai usar a mesma função horária da velocidade. Nós também vamos usar a mesma função da equação de Torricelli. Vamos realizar algumas alterações.
ao invés de usar o A de aceleração, nós vamos usar o G de gravidade. E a orientação também é importante. Quando o movimento do objeto é para baixo, ou seja, ele está em processo de queda, a minha aceleração da gravidade é positiva. Quando o movimento é para cima, ele está em processo de lançamento vertical, a minha aceleração é negativa. Confere. Jovens, também vou realizar algumas outras alterações que eu vou mostrar já já para vocês. Tá bom? Mas já vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês anotarem essas expressões, anotarem essa orientação e a gente volta depois desse time de 2 minutos, tá bom? 2 minutinhos. Muito bem, meus queridos, retornando aqui, tá? A gente vai voltar aqui para a nossa aula e eu vou descrever aqui para vocês as alterações que a gente vai realizar para cada uma das expressões. Bom? Luciano César, diretamente na unidade Saturnino, né? Saturnino Moura, de São Félix do Piauí. Galerinha de São Félix, acompanhando também a nossa aula. Prazer estar aqui com você, Luciano. Então, Luciano, está acompanhando a nossa aula. Vamos aqui descrever as alterações da expressão que fala da posição e do tempo para o MUV. A gente chama ela de função horária do espaço ou da posição. Certo? Jovens, essa função, no
movimento uniformemente variado, ela é escrita da seguinte maneira: espaço final, posição final, é igual à posição inicial da trajetória, mais a velocidade inicial vezes o tempo, velocidade inicial que o móvel possui, vezes o tempo que ele vai executar esse movimento, mais a aceleração do móvel vezes o seu tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a expressãozinha da função horária do espaço. Ok? Galerinha, o que a gente vai realizar? A gente vai alterar essa funçãozinha em 3 termos. Ao invés de usar S, que representa a posição final, eu vou usar H, que representa a altura final. Seria a posição final na vertical. Ao invés de usar posição inicial, eu vou usar H inicial, que representa também a posição na vertical que ele vai possuir inicialmente. A velocidade inicial vezes o tempo, a gente vai repetir. Porém, lá na aceleração, a gente vai mudar novamente. Ao invés de usar A, eu vou usar G. Então, coloca aqui, ó, mais ou menos G vezes T ao quadrado sobre 2. Jovens, um detalhe. Existe aqui um mais ou menos, né? O mais nós vamos usar durante a descida. O menos nós vamos usar durante a subida. E aí, galerinha, eu vou dar o tempinho para você anotar e aí a gente volta depois desse time, tá bom? 2 minutinhos e a gente volta.
Prontinho, galerinha. Estamos de volta. Então, vamos lá, meus anjos. A próxima função que a gente vai analisar é a função horária da velocidade. Essa função, ela já vai relacionar velocidade com tempo, tá? Por isso que ela leva esse nome, função horária da velocidade. Nesse caso, pessoal, originalmente ela é escrita da seguinte maneira: velocidade final v é igual a velocidade inicial v0 mais a aceleração vezes o tempo. Ok. Porém, nós vamos realizar uma pequena alteração apenas dela quando eu trabalho com lançamento vertical e queda livre. No lançamento vertical e na queda livre, ao invés de usarmos aceleração A, nós vamos usar a aceleração da gravidade G, tá bom? Então, essa é a única alteração que a gente vai realizar. Beleza? Jovens, aí novamente entra o sinal de mais e de menos, né? Mais eu uso quando eu tenho que descer, né? Estou num processo de descida. E menos eu uso num processo de subida. Certo, jovens? Novamente eu vou te dar 2 minutinhos, tá? Para você anotar essas informações. E aí a gente volta depois do time. 2 minutinhos. Vamos lá, pessoal. Vamos para a última expressão que a gente vai analisar.
a última expressão é a equação de Torricelli, tá? Então, essa funçãozinha, ela não vai necessitar de tempo, tá? Não tem a necessidade de tempo para essa funçãozinha. Beleza? Então, a gente vai possuir relação com a velocidade final ao quadrado, a velocidade inicial também ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, variação de posição que esse móvel vai ocupar. Galerinha, quando eu substituo para as expressões de lançamento vertical e queda livre, essa expressão ela se torna assim: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura, que é uma variação de posição, mas na vertical. Tá bom? E aí, professor? A partir daí, o que a gente pode fazer? A gente pode só analisar o sinal. Novamente, mais eu uso quando eu estou descendo e menos nós usamos quando eu estou subindo, tá bom? De novo, vou te dar 2 minutinhos, tá? Para que você possa anotar essas informações. Depois do time, a gente retorna com questões. 2 minutinhos.
Voltamos, jovens. Então, retornando aqui para a nossa aula, a gente vai para o nosso quarto exemplo de hoje, né? A gente já tinha feito 3 exemplos na primeira aula, a gente vai agora para o nosso quarto exemplo. Ele diz assim: um motorista observa um menino arremessando uma bola para o ar. Supondo que a altura alcançada por essa bola, a partir do ponto em que é lançada, seja de 0,5 metros. Determine a velocidade inicial com que o menino arremessa essa bola. Considere que no instante em que a bola atinge a altura máxima, a velocidade da bola é 0, dado a aceleração da gravidade igual a 10. Meus queridos, então a gente vai analisar a situação. Bom, vamos imaginar que do início do lançamento até o final do lançamento, a bola percorra uma certa altura. Do início do lançamento, a gente vai considerar que a altura é 0. Toda vez, professor? Sim, toda vez que for o início do lançamento, você vai considerar que a posição dela seja 0. E no final do lançamento, a gente vai considerar que seja os 0,5 metros. Então, aqui, a tua bola percorreu aquele famoso ΔH, variação de altura, certo? Bom, ele disse para a gente determinar a velocidade inicial com que o menino arremessa a bola. Então, eu quero saber qual o valor da velocidade inicial, considerando que na altura máxima a velocidade final é 0. Beleza? E a gravidade será 10. Certo? E aí, galerinha, o que a gente pode usar nessa situação? Então, a gente vai considerar essas informações, tá? E aí eu vou anotar para vocês os dados que nós vamos utilizar. Bom, o que ele me deu? Eu já tenho a variação de altura, né? O que é uma variação de altura, pessoal? É a diferença da altura final menos a altura inicial. A altura final, eu falei que era 0,5. A altura inicial é 0, então fica o próprio 0,5 metros. A velocidade inicial é o que eu quero determinar. A velocidade final, que é a velocidade na altura máxima, sempre tem que ser 0. E a aceleração da gravidade vale 10. Confere, né? Bom, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Determinar a velocidade inicial. Como não falou de tempo na questão, eu vou usar a equação de Torricelli. Nós usaremos mais ou usaremos menos? É só você lembrar do que eu tinha colocado na última telinha das expressões, né? Olha aí, a equação de Torricelli. Nós vamos usar menos porque a bolinha está subindo, está num processo de lançamento. Então, substituindo os dados, ficamos com 0 ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 0,5. Tá?
Jovens, 0 ao quadrado, 0. Velocidade inicial ao quadrado, é o que eu quero descobrir. Menos 2 vezes 10, que é 20, vezes 0,5. Então, 2 vezes 10, que dá 20, vezes 0,5, dá próprio 10. Tá? Toda vez que você multiplica um número por 0,5, o resultado é a metade. Ok? A velocidade inicial ao quadrado, ela passa para o outro lado, negativa. Então, vai ficar dessa forma a minha expressão. Multiplicando os dois lados da equação por menos 1, para a gente retirar o sinal negativo, eu vou ficar com velocidade inicial ao quadrado igual a 10, e assim eu vou encontrar que a velocidade inicial ela é a própria raiz de 10. Certo? Se você quiser ir mais a fundo, a raiz de 10, ela seria 3,16, tá? 3,16. Jovens, finalizamos aqui, né? Essa questãozinha. Vou dar o timezinho para vocês. 1 minuto em cada uma das telinhas, tá? 1 minutinho. Vamos lá, pessoal. Vamos para a próxima questão. Ela diz o seguinte: um tijolo cai com velocidade inicial igual a 0 de um prédio em construção.
de uma altura de 20 metros, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar oposta ao movimento. Determine a velocidade do tijolo ao atingir o solo. Então, de novo, ele coloca uma situação vertical e agora ele está colocando um tijolo, né, que vai percorrer uma variação de altura de 20 metros. Porque ele parte de uma altura de 20 metros e depois atinge o solo, certo? Ele partiu com uma velocidade inicial nula, ou seja, foi abandonado, e vai atingir uma velocidade lá no solo, que é quem eu quero determinar. E, além disso, eu tenho uma aceleração da gravidade igual a 10. Da mesma maneira que a gente resolveu a questão anterior, eu vou encontrar essa velocidade sem a necessidade do tempo, né? Sem precisar usar o tempo. Então, aqui eu já posso dizer que eu vou usar a equação de Torricelli de novo. Então, você anota ela da seguinte maneira. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura. Porém, jovens, eu tenho que usar o positivo e não o negativo. Já que eu estou em processo de queda, o tijolo está caindo. Então, eu tenho um processo de queda. Então, ficaria velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial, que é 0, mais 2 vezes 10 da gravidade, vezes a variação de altura, que é 20. Então, ficaria velocidade ao quadrado igual a 0 mais 2 vezes 10, 20, vezes 20, 400. Continuando aqui do outro lado, eu passo ao quadrado no formato de raiz de 400, e isso vai dar 20 metros por segundo, o valor dessa velocidade. Perfeito, jovens? Belezinha? Meus queridos, anotem todos esses cálculos, tá? Vou te dar 1 minutinho nessa telinha e a gente vai voltar só para finalizar essa aula, bom? 1 minutinho. Vamos lá, galerinha, vamos finalizar essa aula, né? Então, a gente vai finalizar a nossa aula de física de hoje. Agradeço a participação de todos, quem participou, quem estava aqui presente, né?
a galerinha de Jatobá do Piauí, o Luciano também estava presente pelo YouTube, e a gente vai ficando por aqui. Agradeço a presença de todos, até a próxima aula, meus jovens. Tchau, tchau!